Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu trago mais uma mensagem do coração do nosso Deus para o nosso coração. Amém? Hoje a palavra está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel e aos sacerdotes, e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir ali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força, em cânticos, com harpas, e com alaúdes, e com tamboris, e com símbolos, e com trombetas. Agora imagine, irmãos, vamos nos desprender um pouquinho do século 21 e voltar lá no passado. E a gente imagina aquele povo jubilando, com vários instrumentos, usados naquela terra e naquela época, felizes, contentes, por saber que a arca de Deus iria retornar a Israel. Só que bem sabemos que Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus, ele se esqueceu de como Deus havia ordenado, havia instruído aos sacerdotes, ao povo, como se deveria segurar a arca de Deus. Aqui já de pronto percebemos o como Deus ele é zeloso com tudo aquilo que diz respeito às coisas dele. Podemos ver aqui o quanto é importante nós estarmos ligados com Deus para fazermos algo para ele. Davi tinha as melhores intenções, porque o coração dele clamava, o coração dele jubilava por querer a arca perto do povo dele. Mas Davi, ele foi incoerente nessa parte, porque ele não se ligou nessa ordenança de Deus. Quando Moisés havia feito o tabernáculo para Deus, nós podemos ver como o Senhor instruiu Moisés para preparar tudo. Tudo era feito com esmero, obedecendo ali as medidas corretas, as cores dos tecidos, as ornamentações, desde as coisas mais pequenas até as maiores, dos detalhes até as coisas mais brutas. E tudo na obediência dá certo. Tudo que fazemos na obediência de Deus dá certo. Só que Davi ele tinha se esquecido. Ele tinha deixado o que Deus havia ordenado e ouviu o povo. Ouviu ali o que o povo tinha para falar. E isso fez com que várias coisas acontecessem de ruim por causa dessa falta de sabedoria que Davi teve. Nossa, Tainá, mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, não lembrou? Sim, amados. Assim acontece conosco. Muitas das vezes a gente sai para fazer a obra do Senhor
estamos envolvidos com as coisas do Senhor, porém fazemos as coisas se esquecendo dos detalhes que Deus nos ordena através da palavra dele. E parece que as coisas vão passar desapercebido no mundo espiritual, mas é muito diferente. Para Deus, as coisas nada passa batido aos olhos do Senhor, porque a palavra de Deus mesmo diz que tudo está nu e patente diante dos olhos do Senhor. Então, quando a gente faz algo para Deus, temos que ter esse discernimento espiritual, temos que obedecer como o Senhor manda. Porque veja bem, se nós temos no nosso coração o desejo de fazer o que Deus pede, então temos que fazer tudo como Ele quer, correto? Mas muitas vezes nós não estamos fazendo assim. Deus manda fazermos, a gente até faz, mas da nossa maneira, da nossa vontade. E quais os problemas que aconteceram ao longo desse percurso? Deus, ele havia falado lá em Êxodo 25:14, como ele tinha instruído o povo, como ele tinha instruído os sacerdotes, aqueles que iriam carregar a arca, como ele instruiu, ali o povo dele. E meterás as varas nas argolas aos lados da arca para se levar com elas a arca. Prestaram atenção? Para se levar a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Quando Davi pediu para que a arca fosse trazida de volta a Israel, o que aconteceu? Davi, ele pediu para colocar a arca numa carroça, num carroção. E ali em cima do carroção a arca foi depositada. E quem carregou a arca não foram os sacerdotes, não foi da forma certa e correta pelas varas. Foi Boaz, que foi carregando a arca de uma maneira totalmente diferente de como Deus havia ordenado. E isso no mundo espiritual acarretou uma morte. Morte de quem? De Uzá. Havia Uzá e Aiô que guiavam o carro. Só que o que acontece? No meio do caminho, os bois eles tropeçaram. E quando eles tropeçaram, automaticamente a arca atrás, acredito eu, iria tombar para o lado. Na hora que ela estava tombando para o lado, Uzá, na maior boa intenção, segurou a arca da forma incorreta. E foi ali que Uzá morreu, fulminado por Deus. Ali foi o fim da vida de Uzá. Mas Tainá, por que ele morreu? Existem pessoas que especulam, pela internet, algumas pessoas são guiadas pelo que as outras falam, são muitas teorias, de estudiosos que ficam especulando, tentando especular a palavra de Deus sem a luz do Espírito Santo. Quem nos dá a revelação é o Espírito de Deus. Alguns dizem que Uzá morreu porque estava com o coração cheio de mágoa, alguns dizem que ele estava em pecado, algumas pessoas deduzem que ele segurou a arca mal intencionado, enfim, várias especulações. Só que na palavra de Deus nós não trabalhamos com teorias, nós trabalhamos com a verdade que é revelada pelo Espírito Santo de Deus a todos nós. Amém? Então, além de ter desobedecido a Deus, de ter levado a arca de uma forma incorreta, Uzá acabou morrendo. Então, amados, como será que estamos fazendo a obra do Senhor? Como será que nós estamos levando a presença de Deus? De que forma? Será que estamos levando a sério a presença de Deus? Será que estamos obedecendo tudo que o Senhor nos manda, que o Senhor nos ordena, que o Senhor nos pede? Ou estamos fazendo tudo, mas de uma forma incorreta? Nós bem sabemos que nós, que fazemos a obra do Senhor, que estamos tendo contato com as coisas, com os utensílios do Senhor, da casa do Senhor, nós sabemos que tudo aquilo ali foi ornamentado, foi comprado para fazer a obra de Deus. Então, todas aquelas coisas passam a pertencerem a Deus. E muitas das vezes,
Nós estamos fazendo a obra do Senhor relaxadamente, estamos esquecendo dos detalhes, porque a palavra do Senhor, ela é simples, muito simples, porém cheia de detalhes. Se nós meditarmos na palavra de qualquer maneira, nós não conseguimos extrair de Deus e da palavra do Senhor aquilo que Ele realmente quer nos falar. Acabamos ficando com pouca revelação, acabamos tratando as coisas do Senhor de qualquer maneira. Então, quando Davi ele se esqueceu dessa forma certa, dessa forma correta, como foi passado para o povo de Israel, ele teria poupado Israel da perda daquele homem. E a palavra de Deus fala que naquele dia, Davi temeu ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a arca de Obed-edom e tudo quanto tinha. Hoje, queridos, nós sabemos que Deus, Ele não precisa mais dessa arca feita de madeira, de acácia, coberta de ouro, com aqueles 2 querubins esculpidos, com as 2 asas voltadas umas para outras. A gente sabe que Deus, quando Ele morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou de cima a baixo. E isso nos diz que hoje, judeus ou não judeus, estrangeiros ou não, todo aquele que crê poderá entrar no Santo dos Santos. Nós temos essa liberdade agora de falar com Deus em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Hoje nós temos esse privilégio de elevar as nossas orações ao Senhor, a nossa adoração, as nossas súplicas a Deus, sem precisar mais daquele ritual todo, aquela forma de como eles faziam no passado. Hoje, queridos, nós temos essa oportunidade, essa grande oportunidade de conversar com Deus em casa, na escola, em qualquer lugar. Às vezes nós ficamos presos em sofismas, em teologias humanas, de que precisamos encontrar Deus somente quando vamos à igreja. Não que isso seja errado, porque precisamos estar unidos na casa do Senhor, porque aquele lugar estão reunidas pessoas que estão no mesmo propósito. Qual o propósito? De adorar a Deus. Porque se vamos à casa do Senhor e não temos esse propósito, o que nós estamos fazendo lá? Amém? Então Deus ele falou que nós somos o corpo de Cristo. Então se somos o corpo, precisamos estar bem ajustados. Precisamos estar bem ajustados, bem juntos. Então escolhemos um local realmente físico, um espaço físico para nós estarmos ali reunidos. Porque também existem muitas pessoas que têm essa ideia errônea na cabeça de que não precisa de ir à igreja para buscar a Deus, que se pode buscar em casa. Então, Tainá, como Deus hoje não habita em templos feitos por mão de homens, se o véu foi rasgado, se a gente pode falar com Deus em qualquer lugar, por que eu preciso de ir à igreja? Porque Deus falou que nós somos o corpo de Cristo, e o corpo é composto de vários membros: a cabeça, o tronco, o pescoço, os braços, as mãos, os pés. O que acontece com uma pessoa, o que aconteceria conosco se os nossos membros ficassem longe, soltos uns dos outros? Não iria ser corpo. Amém? Então, o que acontece, irmãos? Nós precisamos lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos pede, como Ele nos instrui para fazer. Porque às vezes estamos fazendo sim a obra de Deus. Ah, Tainá, eu faço a obra de Deus, eu faço com tanto carinho, eu abdico o meu tempo ao Senhor, mas parece que eu sinto algo errado, eu sinto algo que não está agradando a Deus, as coisas não dão certo para mim, eu sinto que tem algo errado, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco, queridos. Então, Deus fala comigo, com você na noite, na madrugada, no dia, não sei que hora você está acessando essa mensagem. Vamos fazer as coisas para o Senhor, vamos viver uma vida reta diante do Senhor com esmero. Vamos fazer a obra do Senhor com mãos santas, com o coração purificado, com a mente limpa. Não vamos levar a presença de Deus, porque hoje somos a casa de Deus. Hoje somos o altar do Senhor. Então, se nós somos a casa de Deus, como será que está dentro da nossa casa?
Será que existem peçonhas? Será que existe mágoa? Será que existe traição, mentira? Será que nossas mãos estão santas para tocar nos utensílios santos do Senhor? Será que vamos fazer a obra sujos de pecado? Fazendo dessa maneira, queridos, nós estamos levando a presença de Deus de qualquer maneira. Não difere do passado, como levar a arca errada de hoje. Deus, ele é imutável, ele não envelhece. As coisas mudaram, os séculos se passaram, mas a palavra dele é a mesma. Aquele mesmo Deus que exigia que a arca fosse levada da maneira correta, ele é o mesmo Deus que exige de mim e de você, para que possamos levar a presença dele de uma forma correta, da forma certa, que nós temos que reverenciar o nosso Deus como realmente ele merece, como realmente devemos. Por isso que muitas das vezes nós sentimos algo ruim na nossa vida. Por isso que muitas das vezes nós nos sentimos pela metade. Então hoje Deus falou conosco. Vamos levar as coisas do Senhor mais a sério. Vamos cumprir com os mandamentos que Ele nos manda. Vamos cumprir os mandamentos do Senhor com temor. Amém? E muitas das vezes, queridos, a nossa vida espiritual está como Uzá. Uzá tocou na arca e morreu, porque tocou na arca de uma forma incorreta. Quando nós estamos fazendo a obra do Senhor da forma incorreta, quando nós estamos levando o nome do Senhor na nossa vida de uma forma incorreta, de uma forma errada, a gente morre como Uzá, morre espiritualmente. A gente perde a conexão com Deus, porque quando nós desobedecemos a Deus, queridos, não importa se são coisas pequenas aos nossos olhos ou se julgamos coisas grandes. O Senhor, Ele quer a nossa obediência. O Senhor quer a nossa reverência. E quando nós nos afastamos de Deus, quem se aproxima de nós? Automaticamente é Satanás, o nosso inimigo. E tudo que ele quer é que a gente leve a vida de qualquer jeito. É que a gente leve a palavra do Senhor de qualquer maneira. Tudo que ele quer é que a gente faça a obra de Deus despreparados, que a gente leve o nome do Senhor Jesus de qualquer jeito. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos mostre, nos guie da forma que nós precisamos ser guiados, para que possamos ser obedientes e ser abençoados. Amém? Essa é a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração no dia de hoje e eu estou compartilhando com os irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe. E se essa mensagem tocou no seu coração, compartilhe essa mensagem de amor. Seja mais uma pessoa a ajudar essa obra, a levar essa palavra de Deus a milhares de pessoas. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima mensagem.